Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. O Brasil conta com mais de 1,7 milhão de quilômetros de vias, cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, 12 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e aproximadamente 8.600 quilômetros em dutos. Felizmente, todos estão sujeitos e estão sendo vítimas de atos criminosos. Quando essas estruturas enfrentam falhas, interrupções ou desvios de finalidade, surgem questões que afetam desde o abastecimento até a saúde pública. E o aquaviário, que infelizmente também ocorre, que nós chamamos, entre aspas, dos piratas que praticam o crime de roubo nesse transporte, nesse modal aquaviário que ocorre na região norte, na região do Rio Amazonas e seus afluentes. Nesse episódio, nós discutimos os riscos e as consequências invisíveis por trás do funcionamento desses sistemas de transporte. Então, quando você falou do crime organizado, realmente hoje o roubo de carga, que assim nós compreendemos não só o roubo, que é a agressão física mediante violência ou grave ameaça, mas também o furto, da mercadoria. Nós temos o crime organizado, porque quando você imagina que você está subtraindo um veículo, transportando vários equipamentos eletrônicos, você não encontra esses equipamentos sendo vendidos nas esquinas. Então, é porque houve todo um planejamento para se fazer a subtração, para fazer essa transposição dessa mercadoria para algum local e depois a venda e revenda no comércio. Falar que isso não é um crime organizado é não aceitar a realidade. E para discutir esse tema tão importante, nós recebemos ele que é delegado de polícia classe especial, com 35 anos de carreira na Polícia Civil do Estado de São Paulo. É formado em Direito, com especializações pelo Curso Superior de Polícia Integrado, voltado à Polícia Judiciária e ao Sistema de Justiça Criminal. Foi titular de unidades da Polícia Judiciária no interior e na capital, além de ter coordenado o PROCARGA, que é o Programa de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto, Roubo, Apropriação Indébita e Receptação de Cargas. Recebemos hoje, no Hope Pod Save, Dr. Valdomiro Pompiani Milanese. Doutor, seja muito bem-vindo hoje aqui ao nosso episódio do podcast. Prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e é uma satisfação, até porque é um tema público e é importante para conhecimento das pessoas, das empresas, dos interessados, das autoridades, porque quando nós falamos de segurança pública, a importância dessa divulgação e desse conhecimento geral. Claro, é um tipo de informação que não pode ser guardado. A gente tem que compartilhar, passar para frente, E eu já quero começar aqui entendendo, como é que o senhor pode explicar sobre os diferentes tipos de modais e como se configura o crime de roubo de carga e por que esse tipo de delito passou a ser tratado como crime organizado no Brasil. Olha que curioso, não sabia que tinha esse termo. Na realidade, assim, nós temos uma visão muito prática com relação ao transporte rodoviário, que é a malha maior, realizada pelos veículos, caminhões, semi-reboques, é o que mais nós encontramos, até para a distribuição nos centros de população maior, para a população em geral. Mas nós temos os transportes que são realizados pelo modal ferroviário, e isso a ferrovia. O Brasil está com um projeto, está fazendo também a extensão maior desse modal. Em outros países, como os Estados Unidos, esse modal é muito grande, tem um valor de transporte elevado de mercadoria. Nós temos também o transporte aeroviário, que são realizados por aeronaves de carga. Nós estamos especificamente tratando desse assunto, com alguns centros não só de produção, mas também de distribuição. Nós recebemos produtos importados nesses aeroportos e fazemos o nosso transporte também exportação. Certo. Nós temos também o transporte realizado pelo modal aquaviário, e aí sim, incluindo os mares, lagos e rios,
No Brasil, na área interna, nós temos bastante na região norte do Brasil, no Rio Amazonas e seus afluentes. Esse modal também tem uma influência, uma predominância muito grande lá. E o duto viário, que pouco é conhecido, mas é o transporte através dos dutos de combustível ou derivado de petróleo. Olha. Também existe também o duto viário, que faz o transporte, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de vinho. Olha, né? Isso é importante. De uma indústria, de uma empresa. E o gasoduto, mas quando nós falamos em questão de segurança e na prática de crime, de furto ou roubo, mais especificamente com o duto, o furto é mais do líquido, né? Não do gás. Até por causa que a perfuração do gás, com certeza, vai ter um interesse de ocasionar um acidente maior. Sim. Então, basicamente, são esses os modais que nós temos no Brasil. Tá. Um em maior incidência, o rodoviário, a expansão do ferroviário, o duto viário, como você já colocou, com uma extensão grande no Brasil, uma influência muito grande. É um setor, é um transporte que eu considero de estrutura crítica, porque ele traz uma condição de transporte de combustível para várias regiões do Brasil ou unidades especializadas que necessitam do combustível, né? Necessariamente mais o combustível já derivado do petróleo, que abastece indústrias, abastece os aeroportos, até portos, hospitais, então isso é muito importante. Sim. E assim por diante são os nossos modais. Né? Pois é, são bastante até, né? Eu não tinha noção de todas essas possibilidades aí, principalmente esse dos dutos, né? Bem interessante, bem curioso. Infelizmente, todos, né, estão sujeitos e estão sendo vítimas de atos criminosos. Né? Qual que é mais propenso a isso? Como o transporte rodoviário é o que faz a movimentação mais próxima dos centros que vão recepcionar essas mercadorias, o rodoviário é o que tem a incidência maior. Certo. Né? Mas nós temos incidência hoje também do furto em ferrovia, indivíduos que fazem abertura das composições dos vagões, inclusive já em andamento, né, fazendo tráfego normal, ou provocando um acidente ou uma paralisação na ferrovia para que possam fazer a abertura desses vagões e subtrair mercadoria. Né? Nós temos a questão do aeroviário, é muito mais específico com relação ao local em que a carga está localizada, ou seja, no aeroporto, não é no avião em si, certo, né? Mas naquela posição em que ou a mercadoria chegou, está para entrar dentro do território, para movimentação geralmente por veículos, ou que está para sair, né? Então, durante o depósito. E o aquaviário, que infelizmente também ocorre, que nós chamamos, entre aspas, dos piratas que praticam o crime de roubo nesse transporte, nesse modal aquaviário, que ocorre na região norte, na região do Rio Amazonas e seus afluentes. Interessante. Então nós temos piratas. Piratas não são aquelas figuras só dos contos de fada, eles existem. Existem. Como nós já vimos, já publicados vários eventos, inclusive pirataria, na região da África, né, no Oriente. No Brasil, nós temos isso também na região norte. Infelizmente, esse tipo de delito teve uma incidência muito grande de roubo de carga, transporte de combustível, há 2, 3 anos atrás, porque as barcaças que trafegavam na região do Rio Amazonas e afluentes, ela tem uma composição e um volume muito grande, que fez com que as empresas necessitassem colocar uma segurança dentro dessas barcaças. Então, nós temos hoje sendo realizado, entre aspas, uma escolta, né, armada, porque houve essa agressão por parte dos piratas, e a incidência com relação ao combustível houve uma queda, mas ainda continuamos com outros produtos que trafegam, né, nos rios. Infelizmente, isso, quando você fez a pergunta do crime organizado, esse roubo de carga, por exemplo, no próprio Rio Amazonas, né, nas barcaças, ele alimenta o garimpo ilegal, ele alimenta toda a região que faz a questão do tráfico das drogas, não só
dentro do território brasileiro, mas nos nossos países vizinhos, alimenta o comércio ilegal. Então, quando você falou do crime organizado, realmente hoje o roubo de carga, que assim nós compreendemos não só o roubo, que é a agressão física mediante violência ou grave ameaça, mas também o furto, né, da mercadoria, nós temos o crime organizado, porque quando você imagina que você está subtraindo um veículo, transportando vários equipamentos eletrônicos, você não encontra esses equipamentos sendo vendidos nas esquinas. Então, é porque houve todo um planejamento para se fazer a subtração, para fazer essa transposição dessa mercadoria para algum local e depois a venda e revenda no comércio. Então, falar que isso não é um crime organizado é não aceitar a realidade. É verdade, é muito bem organizado, inclusive, né? Muito bem organizado. Bom, a gente sabe então que o roubo de estrada, como o senhor mesmo falou, ele é o mais comum, é o que mais acontece aí com frequência e o que tem chamado a atenção nos demais modais de transporte. É exatamente essa questão, por exemplo, tudo é questão às vezes de oportunidade, conveniência e a necessidade de cada região, né? A região do norte, pela própria geografia da região, tem muito mais a influência do modal aquaviário, né? Tem o rodoviário, mas o aquaviário. Então, faz com que a característica seja feita dessa maneira da abordagem dos piratas. Sempre ação criminosa, violenta, né? Quando nós falamos em questão específica do roubo, e sempre você vai ter 2 ou 3 pessoas armadas, né, praticando esse ato, seja ele no qualquer modal, e seja no aeroviário, no aquaviário, no rodoviário, com exceção ao duto viário. O duto viário é aquele furto que é feito realmente à escondida, certo, né, onde existe a perfuração, e que aí de lá dessa perfuração é feito o desvio. Nós falamos de trepanação, que é feito um furo no duto, retirado, entre aspas, a conta-gotas, para que a própria a empresa não faça a detecção que está sendo subtraído. De uma forma rápida. Exato. Então esse é um pouco menos violento, né? Ainda que você possa ter depois o desdobramento no transporte, na distribuição, envolvendo algumas ações mais agressivas. Mas, basicamente, esse. Os outros, realmente, a ação é mais violenta, realmente armada, quadrilha ou bando, e o crime organizado sempre preparado, planejando o roubo, planejando a estratégia de logística para pegar e guardar essa mercadoria e, posteriormente, a venda e a distribuição. Né? Então, esse complexo do crime organizado é exatamente nessa organização. Pois é. E no caso do transporte aéreo, né? O senhor falou que não acontece, obviamente, na aeronave, mas sim no aeroporto. O que explica a vulnerabilidade de cargas em aeroportos altamente controlados, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos? Na verdade, você tem todos os aeroportos, os portos, ele tem uma área restrita, né, de acesso, certo, mas que, infelizmente, como diz, o crime organizado ele tem toda uma estratégia de preparo. Nós tivemos já eventos que pessoas são travestidas de policiais, né, então fazem uma clonagem de viaturas ou de uniformes para que possam ter um ingresso nas áreas restritas, né? Ou de uma forma dissimulada, se passando até como um transportador, ou um contratado para fazer o transporte, e fazem o ingresso, e dentro dessa área, às vezes por uma falta de uma vigilância maior, ou de uma conferência maior, praticam o ato. O último fato que aconteceu foi exatamente isso, foi dentro de uma área restrita, já embarcada a mercadoria, que indivíduos já estavam lá dentro e anunciaram o roubo, fizeram dentro o transbordo da carga e depois retiraram para a área urbana, vamos dizer assim. Como os nossos portos e aeroportos estão dentro dessa região urbana, então se confunde essa questão de segurança, né, com a própria segurança do Estado ou da região que está próxima. Então, essa falta, às vezes, de comunicações ou de interações entre as agências
ou de monitoramento, todo um sistema que nós temos, infelizmente, que é falho, né? Nós não temos, por exemplo, um boletim de ocorrência único no Brasil, então isso gera facilidades, então sistemas de rastreamento, então isso proporciona ou facilita as ações criminosas. Exato, e é tudo muito pensado, né, doutor? É tudo muito planejado. Claro que eles podem ter, o crime organizado pode falhar também, né? E pode ser pego antes de concluir o plano deles, mas é muito curioso pensar em como criar estratégias contra esse crime organizado. Porque se da mesma forma que eles pesquisam e estudam como invadir, como fazer o negócio acontecer, não importa o modal. Acho que pensar exige muito uma estratégia de como pensar em como evitar isso. Você falou você fez uma boa colocação. Se você pegar a Constituição Federal do Brasil, que é de 88, e fazer uma pesquisa por palavras, por exemplo, prevenir ou ação, prevenção, você encontra 2 ou 3 ou 4 ali no máximo. Inclusive na área de segurança tem a questão da prevenção. Quando você fala em repressão, o verbo reprimir ou repressão, ação, também você encontra 2 ou 3 palavras lá. Mas se você procurar a palavra predição, ação preditiva, que seria exatamente o que você falou, estudar, entender, para que a gente possa já ter uma possibilidade de uma ocorrência e aí sim tratar, não existe essa palavra dentro da Constituição, que eu acho principal. Nós ainda continuamos muito reativo, poucos proativos e quase nada preditivos. Então, por que eu digo isso? Nós temos que esperar uma contenção de uma represa estourar para que depois possamos ter ação. Esperamos as inundações para que a gente possa depois procurar, eventualmente, fazer alguma ação. E pouco preditivo. Então, eu acho que na questão do crime, nós temos que estar realmente a um passo a mais, como o crime organizado trabalha dessa forma. Claro, né? Então, ele vai fazer uma projeção de um roubo, seja qual for o modal. Então, vou dar um exemplo do aquaviário. Ele precisa de uma embarcação com condições, com combustível, com armamento, onde ele vai entregar, como ele vai entregar, a mesma coisa. Você não rouba um caminhão que está com uma bobina que pesa toneladas, simplesmente com um carrinho. Então, ele tem que ter um local para tudo isso. Então, existe esse trabalho por parte deles. E nós, o Estado, temos que ter essa predição. Né? Eu vou dar um exemplo também com relação ao crime, por exemplo, da Ucrânia com a Rússia. E isso influencia, às vezes, no abastecimento de determinado produto. Então, por exemplo, adubo. Então, o que acontece? Nós vamos ter escassez. Com essa escassez, esse tipo de produto pode tornar-se um valor agregado maior. Isso, com certeza, vai estar no radar do crime organizado, porque ele vai se valer-se dessa dificuldade do produto para que o valor agregado seja alto e faça o crime. E assim por diante, vários outros eventos que nós temos, naturais ou provocados, que nós temos que estar com essa predição. Exatamente. Agora, o roubo de cargas, né? A gente parando para pensar, ele pode trazer diversos problemas em diversos setores, em diversos lugares. Agora, pensando na carga de medicamento, né? Levanta um alerta sanitário, nesse caso, né? Como as autoridades lidam com o risco desses produtos voltarem ao mercado de uma forma clandestina? Perfeito. Você usa uma palavra assim interessante que é clandestina, né? Pois é. O Instituto Brasileiro Ecto, ele fez um levantamento, um estudo em 2022 e fala que nós tivemos, na denominada economia subterrânea, 1 trilhão e 700 milhões de prejuízo no Brasil. E o que é essa economia subterrânea? Ela inclui o contrabando, o descaminho, as falsificações, os furtos e roubos. E o roubo de carga está aí dentro. Então, quer dizer, é o prejuízo que todo um evento criminoso traz, não só especialmente para aquele indivíduo que transportava, o proprietário, etc., mas também para a sociedade. Porque nós deixamos, às vezes, de ter a tributação, ou a arrecadação, a venda legal,
e gerar recursos para a própria sociedade. Sim. Então, realmente, por exemplo, o medicamento, além da questão financeira, eu acho que importante é a questão, por exemplo, de rastreabilidade. Certo. Então, um medicamento, exemplo, oncológico, que necessita, às vezes, de transporte em determinadas características, acondicionamento, refrigeração, etc., ao ser subtraído, com certeza, o marginal não tem o mesmo cuidado, ou deveria ter o mesmo cuidado. E vai pegar essa mercadoria e vai colocar no comércio, né? De uma forma ilegal ou até de forma formal, repassando para alguma empresa ou constituindo uma empresa de fachada, que nós temos essa possibilidade, colocando até a venda por licitação, ser comprada por órgãos ou instituições privadas ou públicas, pensando que aquilo está correto, e infelizmente já perdeu uma validade. E aí você vai imaginar que possa ser você ou algum parente que está precisando de um medicamento dessa natureza, dessa necessidade, e infelizmente não tem a mesma validade. Então, nessa questão, eu imputo a necessidade de uma rastreabilidade dos nossos medicamentos, ou, por exemplo, dos nossos produtos produzidos, indústria, ou colocado à venda. Eu dou o exemplo, por exemplo, hoje o veículo, né? Quando nós falamos em roubo de carga, você tem, às vezes, um valor agregado do caminhão ou do veículo que está transportando maior até do que o produto que está carregando. Olha aí. E aí nós temos uma incidência do furto ou roubo do caminhão. E que se você pegar preço de mercado hoje, um veículo que custa, exemplo, R$800 mil, se você dividi-lo por peças, você consegue colocá-lo à venda até de uma forma ilegal por R$1.200.000, né? Até quase 50% a mais, 60% a mais. Então, mas por que isso facilita? Porque nós não temos a identificação peça por peça. Peças importantes que poderiam ter essa rastreabilidade. Então, a falta de rastreabilidade faz com que a sociedade corra o risco de estar usando um produto, ou comprando um produto, recebendo um produto que perdeu sua característica ou sua validade. Tem peças automotivas que você não pode repor para uso, porque ela vai ocasionar um perigo maior, né? Sim, sim. E o que pode acontecer com a saúde da população quando o medicamento roubado eles são recuperados, leiloados sem garantia de conservação adequada? Porque, afinal de contas, a gente não sabe, a partir do momento que foi roubado, não tem como a gente saber de que forma isso foi conservado. Né? Existe a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determina que todo produto furtado, roubado, que está na sua categoria de fiscalização, ela tem que ser comunicado a ela para que ela tenha essa relação. Né? Só que, tudo bem, faz a comunicação, mas esse produto é colocado no comércio ilegal, ou até num comércio, entre aspas, formal, às vezes por um e-commerce ou numa outra empresa de rua, para a população. E ela não tem essa garantia realmente dessa rastreabilidade, dessa confiança. Né? Então, o prejuízo que a sociedade tem é muito grande. Infelizmente, a lei de Gerson, que nós colocamos no Brasil como levar vantagem em tudo, ainda persiste muito na sociedade. E é o que nós precisamos fazer com que a sociedade tenha esse conhecimento, campanhas de divulgação. Isso eu coloco, por exemplo, a questão do saque. Né? Quando nós vimos aí, às vezes, um caminhão que sofreu um acidente, acidente ou provocado para que tenha o acidente e aí possa ter um congestionamento e faça a subtração, a população se aproveitando dessa situação exatamente para poder arrecadar algum bem que acha que está tendo vantagem. Né? Pois é. Então, é uma questão também de conscientização da nossa população. Sim, claro. E a gente estava falando assim, né, de vários modais e tudo mais, e pensando nos piratas lá dos rios. No modal aquaviário, eles seguem aí atuando com uma frequência relevante até. Quais são as cargas mais visadas por essas quadrilhas e quais são os impactos que esse tipo de crime gera para a cadeia logística e para as regiões afetadas? Primeiro é que todo evento criminoso envolvendo o transporte, seja qual for o modal,
ele vai ocasionar um prejuízo ao proprietário da carga ou Certo. ao transportador e também a quem estava para receber esse produto, que provavelmente ia fazer uma transformação, né, um aprimoramento ou já colocar à venda. Então, nós temos uma cadeia muito grande de vítimas. Certo. Né? Para a justiça, entre aspas, a vítima é sempre o motorista ou aquele condutor ou aquele que estava ali responsável pela carga, mas a vítima é muito maior, é a sociedade, exatamente nesse sentido. No modal aquaviário, principalmente na região do norte, do Rio Amazonas e afluentes, toda a sociedade que está esperando o transporte, seja ele de combustível, para poder fazer com que gerem, muitas cidades têm geração através de motores, não é a rede elétrica, alimentos que deveriam chegar de uma forma formal, com o preço correto, às vezes não vai ter essa distribuição e possa ter um comércio ilegal, com um valor mais agregado. E influenciar, como eu disse já, o próprio garimpo ilegal, né? Financiar o tráfico de drogas. Então, é sempre pensando no crime organizado. Nós temos que ter uma visão muito maior do que nós temos hoje, de simplesmente tipificar como furto ou roubo, simplesmente aquele fato que aconteceu naquele local e tentar entender essa dinâmica. Quando eu falo, por exemplo, do duto, eu entendo, Valdomiro, que é muito mais uma questão até de segurança nacional, porque um duto que teve uma tentativa ou teve efetivamente um furto, ele é identificado a necessidade de ser conserto, porque às vezes na tentativa de perfuração você pode ocasionar um acidente ecológico, uma contaminação de um rio, de uma área, incêndio, como já ocorreu, por exemplo, no México, na África, com várias pessoas mortas. Então, essa complexidade do evento, nós temos que analisar o quanto isso vai impactar. Né? O medicamento que você falou, a saúde pública, o alimento que possa estar contaminado, o combustível que pode ocasionar um acidente grave, um furto de um caminhão que está transportando combustível, o motorista provavelmente não seja habilitado para isso, ocasionar um acidente, matando pessoas. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão e uma qualificação do furto e de roubo de carga no Brasil. Sim, sim. E é interessante o senhor estar falando do modal rodoviário, porque ele costuma ter pouca visibilidade, né, nas discussões sobre segurança. Não se é tão falado, não é tão conhecido, digamos assim. Então, os principais riscos envolvidos nesse tipo de transporte é justamente esse desvio que pode causar vários tipos de danos ambiental e tudo mais, né? Tem registro de atuação criminosa nesse segmento? Tem bastante registro? Sim, nós temos registros, principalmente na região que caracteriza a chegada, nós temos os dutos que vêm basicamente também dos mares, né? Das plataformas, temos o combustível que vem pelos navios, mas quando chega no território eles são distribuídos também pelos dutos que nós temos aí, distribuição no estado de São Paulo, que passa por Centro-Oeste, Minas Gerais. Então, e esses dutos estão sofrendo esses ataques. Certo. Né? É uma incidência pequena. Quando nós temos uma teoria, da teoria zero no acidente de trânsito, em que é inadmissível uma morte, por que eu não posso trazer essa teoria para o crime? Por que achar que 200 ou 100 é pouco? Né? Nós temos, o Brasil registrou em média 200 mil roubos de carga o ano passado. Você falar que tem 200 ou 100 no modal é pouco? Não, eu não posso considerar pouco pela gravidade do evento, por exemplo, no duto. Né? Ocasionar um acidente gravíssimo. Né? Então, por exemplo, uma paralisação de um duto que transporta combustível, por exemplo, para um aeroporto, eu vou ter que substituir ou por abastecimento por veículos, que às vezes a área não condiz com essa condução desses veículos ali, por ser até perigoso, ou fazer com que esses aviões venham carregados, ou seja, vão ter que pousar
com volume máximo para poder sair, porque não vai ter o abastecimento. Então, olha só o complexo que é um ato criminoso. E identificar que é pouco, para mim, o necessário era zero. Sim, claro. A partir do momento que tem um caso, já é preocupante, Perfeito. já é um caso que não, enfim, não deveria acontecer. Perfeito. Se diversos casos, ou melhor, se um caso já causa grandes problemas, imaginem diversos. Perfeito. Né? De 1, 10, 100 mil que seja, já traz um grande problema. Perfeito. Né? E aí existe a questão assim até de estatística, né? Certo. Porque tem unidades que não entendem que o furto no duto é característica de roubo de carga, né? É furto, mas não entra na estatística roubo de carga. Quando fala em roubo de carga, inclui furto, apropriação indébita, estelionato, e as interpretações diversas. Porque nós não temos hoje uma definição nacional, ainda que exista uma recomendação do Ministério da Justiça, do que é carga, para que cada estado aceite essa definição, faça os boletins de ocorrência conforme essa definição, e aí nós teríamos a possibilidade de ter uma estatística real. Os Estados Unidos, através do FBI, ele determinou e colocou uma definição para que todos os estados dos Estados Unidos tenham esse trabalho de definição única, mas que no Brasil nós não temos. Então, o que é roubo de carga no estado de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, diferente de Minas Gerais, diferente de Goiás. E aí nós temos uma estatística que possa entender que, por exemplo, o furto no duto não é roubo de carga. No estado de São Paulo, nós registramos como roubo de carga, dentro da estatística, né? Claro. Então, essas divergências fazem com que esses entendimentos não sejam coesos, né? E, às vezes, até é necessário para uma integração das forças de segurança muito mais eficiente, muito mais eficaz. Sim, claro. Então, cada caso é um caso, cada lugar traz uma situação diferente, enfim, né? Agora, a gente também pensando na questão de como que os eventos naturais, ou até mesmo ou provocados, né, eles podem interferir na questão sobre o roubo de carga no Brasil. Nesse sentido, não só aqueles ocorridos no próprio território brasileiro, como também no exterior. Ou seja, com esses eventos naturais, no início o senhor até chegou a falar dessa questão, né? Dos eventos naturais ou aqueles que são provocados. De que forma que isso interfere na questão, então, aqui no Brasil e internacionalmente falando? Perfeito. Como eu disse, nós temos, às vezes, situações que ocorrem no exterior que faz com que determinado produto ele tenha ou a restrição de entrada ou a limitação da entrada por escassez, alguma dessa forma, e que aí sim esse produto aqui no território o seu valor agregado seja maior. E aí faz com que as organizações criminosas tenham interesse em obter resultado na ação para que possa depois oferecer no mercado, né? Oferta e procura, vamos dizer assim. Não só a questão do exterior, então, por exemplo, hoje a guerra Irã e Israel, a questão do petróleo, né, que houve a possibilidade de bloqueio de rota marítima, então o produto petróleo pode ter interesse na questão das organizações criminosas. Certo. A mesma coisa, questões naturais no Brasil. Nós tivemos uma enchente no Rio Grande do Sul, então você tem, às vezes, uma área que possa ter uma produção maior, por exemplo, de arroz, e aí houve já o comentário, olha, vai faltar arroz no Brasil, tal, e isso já vai surgir dentro do radar da ação criminosa a possibilidade de eventos praticando a transporte de carga de arroz, porque vai ter um valor agregado maior. O valor hoje do café, que também tem um valor agregado alto. Então, mercadorias que, dependendo do seu movimento nacional ou internacional, vai ter o interesse do criminoso. Nós tivemos a pandemia, falta de peças de veículos que vinham do exterior. Certo. Aí você vai provocar um aumento no furto de veículos, de roubo ou furto de veículos, porque eu preciso de peças que não estavam sendo importadas. Então, a oportunidade ocasionada por nós, ou nós, eu digo, interior, Brasil ou exterior, naturais ou realmente intencionais, podem gerar o aumento da criminalidade. Certo. Então temos que fazer de tudo aí para não contribuir com isso, Sim. né?
Agora, qual é o papel da inteligência policial, né? Porque pensando então nessa questão de prevenir e tudo mais, de cuidar disso, qual o papel da inteligência policial no rastreamento dessas cargas e na articulação interestadual para recuperar produtos desviados? Perfeito. O artigo 144 da Constituição fala do dever do Estado e a responsabilidade de todos com relação à segurança pública. Certo. Né? Então, nessa parte da inteligência, nessa parte da tecnologia, os empresários, seja qual for o modal, ele já investe, né? Continua investindo, continua se aprimorando, porque as tecnologias que nós, Estado ou ações privadas, têm disponíveis, também são acompanhadas pelos marginais. E eles também vão fazendo com que essas tecnologias tornem-se ineficientes ou provoquem algum problema que eles possam ter sucesso. Certo. Então, existe a questão da inteligência que é utilizada pelos estados, com os seus sistemas de hardware ou de software, fazendo com que essas informações sejam mais depuradas, mais tratadas, mais sensíveis, para que a gente chegue à autoria. Né? Eu acho que o que precisamos é chegar à autoria. A questão de vigiar e punir. Se eu não chego ao autor, eu dou a sensação de impunidade e ele vai continuar praticando o delito. Né? E a questão dos sistemas que você tem disponíveis e que as empresas fazem. Então, por exemplo, nós temos no Brasil o Sistema Nacional que instituiu a prevenção, a repressão, fiscalização aos furtos de veículos e cargas. É uma lei complementar 121 de 2006 e que depois foi regulamentada depois de 9 anos. Então, nós demoramos 9 anos para regulamentar uma lei que criou a Política Nacional de Prevenção e Repressão aos Furtos de Veículos e Cargas. Então, veja bem, nós temos um arcabouço jurídico grande, importante, já formatado, mas pouco utilizado. Né, que lá tem algumas diretrizes, né, e em detrimento disso aí, por exemplo, algumas instituições, por exemplo, a Associação Nacional de Transportadores de Cargas, a ANTC, ela recentemente criou a Aliança Nacional de Prevenção aos Crimes Praticados contra a Logística. Então, são ações que as entidades privadas e as entidades públicas realizam. Precisamos integrar esses sistemas, porque alguns sistemas nós nem no setor público estamos integrados. Né? O Brasil é federativo, mas nós temos as independências dos estados, até porque existe agora o projeto da PEC, do SUS, né, do Sistema Único de Segurança, para tentar fazer com que realmente essa federação seja uma união, né, e que todos estejam integrados. E aí, integração, cooperação, conhecimento e teremos eficiência na questão do combate à criminalidade. Legal, nossa, é bastante coisa aí. Junta bastante coisa para conseguir ter um resultado. Né? Que interessante. E claro, né, os desafios estão por todos os lugares, diariamente são enfrentados desafios. E eu queria entender quais são os principais desafios hoje na integração entre forças de segurança, agências reguladoras e o setor privado. De que forma que a gente consegue falar dessas três forças aqui e os desafios enfrentados? Bom, eu acho que o sucesso é decorrente da eliminação das vaidades institucionais, das vaidades pessoais, para que a gente consiga ter, como disse a palavra, união. Né? Eu estou falando exatamente a palavra união, não estou falando união em relação ao Estado, união. Porque, como eu disse, nós temos sistemas, por exemplo, no Brasil nós não temos um boletim único. Então, essa fragilidade de não termos um sistema único do registro do boletim de ocorrência foi observada pelo crime organizado e com essa observação eles começam a agir dessa maneira, dificultando o trabalho da polícia. Então, eventos que ocorrem, por exemplo, num estado, que são comunicados em outro,
essa comunicação dificulta, porque de um estado para o outro tem um delay de comunicação do envio desse registro, a investigação se perde nesse período, então isso traz dificuldade no esclarecimento. Então, nós precisamos ter, no meu entendimento, o registro único do boletim de ocorrência nacional. Hoje nós temos um, mas compreende apenas 12 estados, de todos que nós temos no Brasil, principalmente os que estão no norte e nordeste já integram, mas a parte centro-oeste, sudeste e sul não integram. Isso traria uma unificação de informação, dados emergentes, comunicações emergentes, quer dizer, tudo facilitaria. E essa unificação de informações e de tratamento, com certeza, teria um resultado mais eficaz com relação ao combate à criminalidade. Certo. E nos casos de apropriação indébita? Quando que a carga deixa de ser entregue pelo próprio responsável pelo transporte, tem gerado prejuízos expressivos. O que torna esse tipo de crime mais difícil de detectar em comparação ao roubo tradicional? Afinal de contas, tem vários tipos de roubo ainda, várias formas, né? Então, o que torna isso mais difícil de detectar? Infelizmente, nós temos o denominado infiel em todas as carreiras ou profissões no mundo. Sem dúvida. E aí nós temos também a questão do motorista ou do transportador, que assim se identificou, e que faz um contrato, faz um acerto do transporte de mercadoria e que nunca mais vai ser encontrado. Certo. Né? Ou essa pessoa vai fazer um registro anunciando um crime que não ocorreu, né? E aí ela aproveita essa fragilidade da não unificação do boletim de ocorrência num estado que foi diferente da embarcação, diferente da onde seria entregue. Então faz com que esse indivíduo ele tenha essa facilidade. E aí essa apropriação, na realidade, torna-se muito mais um furto qualificado, porque a intenção dele já era realmente ter para si um produto que não é dele, apenas agiu de uma forma fraudulenta, né, se identificando como motorista ou como um transportador, para ter essa carga em mãos e fazer o uso indevido, que vai ser a entrega de forma criminosa. Essa dificuldade é exatamente no tratamento da investigação, né? O fato ocorreu, o que nós precisamos é fazer com que a investigação seja condizente, verdadeira nesse aspecto, podendo fazer com que todas as medidas cautelares possíveis que existem dentro da justiça, busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, integre o inquérito policial e possa chegar a essa identificação do autor, né? Certo. Além daquilo que eu comentei, que é da rastreabilidade, porque se eu tenho rastreabilidade do produto que foi subtraído, como identificação de QR Code ou de identificação numérica, ou de uma nanopartícula, que hoje são substâncias que são colocadas em produtos que conseguem identificar a sua origem, nós conseguimos identificar a pessoa do receptador, que é o grande mal que nós temos hoje dentro da sociedade, que é aquele que recepciona a mercadoria furtada e roubada e que, assim, pouco aparece, até porque ele também tem uma pena muito pouca dentro do contexto legislativo. Então, nós temos a figura da fragilidade nossa da investigação, a fragilidade nossa da identificação do produto e a questão do receptador dentro dessa trilogia da criminalidade aí. Certo. Uma trilogia, é curioso falar, né, que é a trilogia aí. E quais são as ações que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário podem realizar especificamente com relação ao roubo de cargas? Ações de prevenção, repressão, que jeito que funciona? Perfeito. Nós temos, são vários órgãos que fiscalizam todo mundo, né? Então, nós temos tribunais que fiscalizam, controladorias, corregedorias, agências nacionais, quer dizer, secretarias. O que falta realmente é uma integração. Então, exemplo, existem estados que têm uma legislação específica para a suspensão da inscrição estadual de comércio, caso seja encontrado produto sendo vendido no seu estabelecimento furtado ou roubado, né, produto ilícito.
São alguns estados, não é no Brasil todo. Houve um projeto de lei colocando essa suspensão do CNPJ, mas que foi vetado pela presidência em governo passado, que faria também exatamente isso. A identificação de produto sendo vendido ilícito teria a suspensão do CNPJ. Então, seria mexer na empresa que está tendo a receptação do produto e, às vezes, até no seu bolso, que é o que mais influencia. Alguns municípios já têm também esse tipo de legislação. Então, criaram a suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento do município, no caso de identificação. Então, assim, o legislativo tem condições de fazer aprimoramento em algumas legislações, então, por exemplo, penal. Então, exemplo também, o jammer, que é um dispositivo utilizado para o bloqueio do sinal de telefonia ou de rastreamento. Existe um projeto de lei que está parado lá na Câmara dos Deputados, que penalizando o uso do jammer, né? O México, ele tem uma pena colocada para quem está portando o jammer, não importa nem se ele está usando, basta estar portando, porque a exceção é Forças Armadas ou algum outro órgão público necessário. E no Brasil nós não temos. Isso, infelizmente, se compra o jammer até pela internet. Então, o legislativo ele tem condições de contribuir com propostas legislativas dentro do seu âmbito municipal, estadual ou até federal, né, na questão de pena ou da questão fiscais. O executivo, através das suas forças de segurança, aprimoramento dos seus agentes, aprimoramento dos trabalhos de investigação, fornecimento de equipamentos, de estudos e essas análises, e o próprio judiciário, né, que tem condições também de acompanhar a evolução do crime, entender as necessidades da sociedade, né, porque, como eu disse, não é um furto simples, às vezes, de um duto. Temos que ver toda uma cadeia que está ocorrendo para isso. Porque de um furto de um duto, eu tenho a possibilidade dos crimes que eu falei de ecológico, explosão, morte, tem o fornecimento desse combustível, por exemplo, de uma forma ilegal, que possa ser colocado num posto para venda num comércio, e que vai influenciar, por exemplo, o transporte, ocasionar um problema mecânico. Então, é essa ideia que eu acho que todos os poderes de entender que segurança pública tem a sua parte, a sua responsabilidade. Mas sem dúvida, sem dúvida. E aí eu queria saber se tem alguma estatística recente sobre prejuízos causados por roubos em modais como o ferroviário ou o dutoviário. Tratamento específico com relação a isso, realmente não tenho. Mas, como eu disse, o prejuízo entra exatamente naquele estudo que eu falei da economia subterrânea, né? Que é 1 trilhão e 700 milhões. E vários outros estudos que são realizados por cada estado, trazendo esse prejuízo real, né? Quando nós falamos do ferroviário, nós temos que pensar, como eu disse, não é o crime só, a paralisação de uma composição, porque hoje, dependendo da situação, você provoca um acidente ou provoca uma paralisação no transporte ferroviário. Sim. O transporte ferroviário ele tem a tendência de chegar em portos que tem uma população ribeirinha que eu digo próxima às ferrovias, que possam provocar uma paralisação, e essa paralisação vai trazer o prejuízo na distribuição, nos produtos que estavam atrás esperando para ser descarregados, naquele que teria que ser descarregado, na paralisação de um porto, na paralisação de um aeroporto, dependendo do modal. Então, o prejuízo é muito maior do que aquele que simplesmente se registra ou que se comunica em termos de um boletim de ocorrência ou no noticiário colocado pela imprensa. Né? É essa qualificação que eu sempre imputei relevante para que nós tenhamos para trazer para a sociedade. Né? Furto, roubo de carga, não é simplesmente aquilo que você está vendo, mas o quanto isso está impactando é o que você está colocando para nós aqui. Exatamente, o quanto isso impacta em diversos âmbitos. Como que a legislação atual ela trata a adulteração de cargas, especialmente quando se trata de produtos destinados à exportação? É interessante essa pergunta no seguinte aspecto. Às vezes saem algumas análises realizadas por empresas nacionais ou internacionais sobre a questão do roubo de carga no mundo. Né?
E aí vem uma classificação, até porque eles utilizam a estatística que o governo federal disponibiliza, que eu falei que é em torno de 10.200 e poucas ocorrências em 2024. E o Brasil ele sempre está no top 3, 4, 2 de países críticos do roubo de carga. Né? África do Sul, Brasil, México e alguns outros países, nós temos sempre colocado nisso. Só que é uma questão que eu sempre falo, o que é roubo de carga em cada país desse para que eu possa ter essa classificação, né? Então, o nosso tratamento com relação ao prejuízo, à nossa visão, é muito ruim. Então, quando você fala na adulteração de carga do transporte que eventualmente vai ser exportado, é pior ainda, porque esse produto, ao chegar no destino, constatando essa adulteração, nós perdemos na balança comercial, nós perdemos o comércio, o interesse em adquirir. Então, nós temos isso, por exemplo, no café, nós temos isso na soja e outros grãos, que já tivemos casos de investigações realizadas por estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, de identificar que o produto transportado, por exemplo, soja, parava a carreta, descarregava metade, colocava um pouco de terra, e levava para o navio e chegava lá no exterior com a carga adulterada. Sim. Então, o prejuízo é muito grande. Então, e simplesmente, o que nós vamos colocar com relação ao crime? Um furto, né? Esse desvio da carga para colocar areia e levar embora. O aspecto econômico, internacional, que nós vamos ficar com a imagem bem ruim, é simplesmente tratado aqui como furto. Então, a gente precisava estender, né, esse trabalho, essa investigação, esse parecer jurídico que é apresentado ao Ministério Público, ao juiz, o próprio Ministério Público, o próprio juiz entender, olha, o complexo é maior. Sim. O iceberg não é a pontinha da ocorrência. Nós temos que ver embaixo crime organizado, sonegação fiscal, adulteração, falsificação, crime ambiental, são vários os delitos que nós conseguimos classificar em concordância com aquilo que apenas foi noticiado. Pois é interessante pensar, né, que a coisa vai muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente pensa. É só a pontinha realmente do iceberg, porque o problema vai além. E para ter toda uma análise disso, dá um trabalho gigantesco, né? Dá um trabalho, é lógico que você vai adquirindo com o tempo, né? Claro. Então, hoje eu consigo falar um pouquinho sobre roubo de carga pelo tempo que eu tive de experiência profissional, mas não se exigue nisso, né? Eu acho que os profissionais que estão aí hoje, na atualidade, acompanhando os trabalhos das ocorrências, das investigações, o próprio Ministério Público e Judiciário, ele vai se atualizando também e tendo essa complexidade. Sim. O Brasil deixou de viver numa bolha, hoje está dentro do mundo por várias questões, e as questões políticas influenciam na questão do crime, as questões sociais influenciam, as questões climáticas influenciam, quer dizer, tudo sempre vai acabar gerando, né? Sim. Quando na pandemia tivemos uma questão de saúde, nós tínhamos a questão do transporte, que não parou, e tínhamos a questão do criminoso, que também não parou. Né? Pois então, é muito complexo. Bem complexo, bem complexo. Doutor, tem alguma rede social, algum site, alguma coisa que as pessoas possam ter informações sobre essas questões de repente, prevenção, ou entender mesmo um pouco mais sobre o roubo de cargas? Olha, nós temos assim, o próprio governo federal, ele disponibiliza da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, os indicativos sobre os índices de criminais. Legal. Né? Uhum. Os estados, alguns também, como eu falei, não existe uma unificação de todas as informações. Alguns estados também disponibilizam em sites do estado, da Secretaria de Segurança Pública de cada estado, indicativos sobre os crimes ocorridos, tem o roubo de carga. Alguns fazem os tratamentos muito delicados. Então, por exemplo, São Paulo faz um tratamento específico sobre o roubo de carga, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Goiás. Então, ainda são poucos, né? De todos que nós temos no Brasil, são poucos. Mas já existe essa tendência, né? de entender o crime
E instituições como a ANTC, que é a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, a própria CNT, Confederação Nacional de Transporte, eles vão pincelando, vão trazendo as federações, os estados, os sindicatos, têm essa preocupação, né? Recentemente nós tivemos questões envolvendo SAC na região do Mato Grosso, o sindicato representou as autoridades exatamente por causa desse aumento desse tipo de ação criminosa, impactando não só o transporte, como toda a economia, como toda a sociedade em geral. Claro. Então, existe sim na internet, por pesquisa, esse tipo de tratamento. A gente encontra informações. É isso aí. Apesar do episódio de hoje ter sido muito enriquecedor com todas as informações que o senhor trouxe. Inclusive, quero agradecer demais a sua participação hoje aqui no nosso episódio. Como eu disse, foi muito enriquecedor, muito bacana poder trazer essas informações e compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela sua participação hoje aqui, por trazer esses dados, essas informações tão importantes e relevantes para a sociedade, para o mundo, né? Eu que agradeço a oportunidade e coloco à disposição. Como eu disse, nós precisamos de integração, nós precisamos de cooperação e nós precisamos de conhecimento, né? Com certeza. A imprensa nos fornece conhecimento, muitas vezes, né? Indagações, mas traz conhecimento. A comunidade privada ou pública traz conhecimento. Eu acho que todo profissional ele tem que estar acompanhando a atualidade para poder trazer esse resultado. Mas agradeço a oportunidade e espero ter, de alguma forma, contribuído. Obrigado. Contribuiu demais. Quero deixar até um presentinho aqui para o senhor da sua participação hoje aqui no nosso episódio, né? Para, enfim, lembrar desse dia tão bacana. Com certeza. Né? E é isso aí, pessoal. Quero deixar também o meu muito obrigado aqui para vocês que acompanharam e que tiveram esse privilégio de ter todas essas informações que o doutor trouxe aqui para a gente, né? Falar desse assunto tão pertinente nunca é demais. Então, agradeço por vocês acompanharem a gente até aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos por aí. Sigam a gente no Instagram, acompanhem a gente aqui também no canal do YouTube, se inscrevam aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque a Save sempre está trazendo novidade para vocês, está sempre trazendo informação boa, convidados ilustres, como vocês sabem. Bom, se vocês acompanham, vocês sabem. Se não acompanham, ativa o sininho e não deixa de acompanhar tudo, de seguir as redes. E também nós estamos no Spotify, Deezer e tanto lugar. Acompanhe a Save que vocês não vão se arrepender. Hope, galera, e até a próxima.